Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que assistem os meus vídeos aqui no canal conhecem o conteúdo que eu costumo trazer. Sempre falo de folia de reis, de reinado do rosário e de manifestações culturais aqui da minha região e, por que não, do Brasil inteiro. Mas resolvi inaugurar neste vídeo um novo espaço para tratar de temas no dia a dia com vocês. Sei que eu tenho muitos seguidores fiéis aqui no canal, pessoas que diariamente assistem os nossos vídeos, e eu espero que agora, com este novo quadro, o podcast do Embaixador, a gente possa ainda mais estreitar esses vínculos e conversar sobre vários temas. Esses quais eu até peço a vocês que me mandem sugestões, porque sempre que eu gravar um vídeo novo para colocar aqui no formato de podcast, vocês vão poder interagir comigo. Eu sei que sou até de uma maneira um pouco incompreensível para alguns, é um nome estrangeiro, né, a palavra podcast, mas para tentar explicar o que significa, imaginem que é um espaço que se abre nas mídias sociais para que as conversas aconteçam. É como se a gente pegasse um tema e dele a gente fosse destrinchando e falando de uma forma dinâmica, objetiva, de maneira a se instigar o pensamento, o conhecimento. Pois bem, esse é o primeiro podcast que estou gravando. Até peço desculpas a vocês se eu não conseguir levar da forma que eu espero todas as informações que eu preparei para hoje. Mas, em especial, eu gostaria de abrir este vídeo de hoje para falar com vocês a respeito de algo que aconteceu no último sábado, dia 28 de maio, que foi a perda de um grande amigo nosso, Folião de Santos Reis. Para falar em Santos Reis, vou aproveitar que as imagens ainda estão aqui na minha casa. Afinal de contas, a galera aí que costuma assistir meus vídeos já sabe que essas imagens irão ser entronizadas na capela que vamos construir na comunidade de Lamounier. Mas até que a capela possa ser concluída, eu estou tendo o privilégio de receber os magos, essas belas imagens aqui na minha casa. Mas então, falando da perda do Zé Ponte, aconteceu que aqui em Tapecerica nós tínhamos um senhor já bem idoso, com mais de 90 anos, que participou por muitos anos, por longo período, das folias de reis e do reinado do Rosário. Para você que está aqui mais distante de mim, o que eu chamo de reinado também é conhecido no Brasil como congado, né? Então é uma festa de louvação a Nossa Senhora do Rosário, que é composta também de uma corte de reis, rainhas, onde existem ali grupos característicos que cantam e dançam louvando a mãe de Jesus e também fazendo memória do tempo da escravidão. Mas então essa perda que nós tivemos nos últimos dias e que me abalou muito pessoalmente, porque era uma pessoa que eu considerava com uma estima enorme, era um homem que fez parte da minha vida e me ajudou muito nas minhas labutas, na minha missão como embaixador, o senhor José Ribeiro Mendonça, Zé Ponte. Zé Ponte era muito conhecido aqui em Minas Gerais, especialmente na região centro-oeste do estado. Ele era um sujeito muito querido e sempre estava presente nas festas do Rosário, na folia de reis também. Papai do céu resolveu chamar Zé Ponte sábado. E foi mais chocante porque no último final de semana nós tivemos aqui na minha cidade, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, um festival de folia de reis. Festival esse que o Zé Ponte era locutor, era o apresentador. Se tinha uma grande marca no ser humano, José Ponte, era a voz. Voz essa que ele usava para poder
fazer locução de festas, de eventos, principalmente religiosos. Mas, além da Folia de Reis, da Festa do Rosário, ele também sempre estava presente em leilões, festas da igreja. Portanto, era um sujeito muito querido, muito conhecido. E com a morte dele, o falecimento dele, acabou acontecendo uma coincidência. Ou melhor, eu não sei se eu posso chamar de coincidência ou de providência. Zé Ponte acabou falecendo sábado, dia qual estavam todas as folias de reis de Itapecerica formadas, cantando aí pelas ruas e pela zona rural, para poder participar do festival que aconteceria no domingo. Esse festival, para que vocês tenham uma ideia, é um encontro, é um evento que reúne vários grupos de folia de reis de várias partes aqui da nossa região. Inclusive, aproveitando para falar sobre o festival, neste ano, na edição de 2022, aí depois do período da pandemia, nós conseguimos reunir em Itapecerica 22 folias de reis, o que para nós foi uma grande alegria. Lástima, tristeza mesmo, foi ter acontecido o falecimento do meu amigo Zé Ponte, justamente nesse final de semana que foi marcado pelo acontecimento do Festival de Folias. Então, aproveitando aqui o espaço desse podcast, eu quero compartilhar com vocês um texto que eu escrevi no Facebook para poder homenagear o Zé Ponte. Volto a dizer, ele era muito querido por todos e, para mim em especial, morava dentro do meu coração com certeza. Tanto que eu tinha costume de lhe chamar de tio, era tio Zé Ponte. Eu tive a felicidade de poder ser amigo íntimo dele e diversas vezes ir para a casa dele, sentar na varanda ao lado dele, conversar, aprender. E confesso para vocês que em muitas dessas conversas eu não chegava a me tocar da importância que os ensinamentos que ali ele estava me dando teriam para o futuro. Então, posso dizer para vocês que muita dessa sabedoria que o Zé Ponte compartilhou comigo, hoje faz parte do que é a minha vida. É como se fosse palmilhas para os meus sapatos, fazendo aí uma literação. Mas vamos lá, prometi de falar para vocês a respeito desse texto que eu escrevi no Facebook, e eu quero ler o texto, e espero não ser muito delongado, claro, mas é como uma última homenagem. É como uma rosa que eu estou depositando na memória do Zé Ponte de maneira póstuma, né? Póstuma significa depois da morte. Vamos lá. No último sábado, Zé Ponte deixou a efêmera vida neste plano. Na correria do cotidiano, eu ainda não havia achado nos meus arquivos uma foto que pudesse mesmo representar esse meu querido amigo e tio de coração. Embora hoje, revirando o baú, o HD do notebook, tive a felicidade de me deparar com este belo retrato que fiz no ano de 2010, durante a festa de reinado. Vou deixar o retrato aí para vocês verem. Na ocasião da foto, era noite de reinado e, como sempre, o nosso capitão-mor José Ribeiro Mendonça, Zé Ponte, subiu no palanque da festa, deu 3 batidinhas nesse microfone, logo abriu a voz rompante e falou: alô, alô. Era um teste de som para deixar tudo nos conformes para logo mais, pois a corte já estava a subir a ladeira e chegaria com seus reis, rainhas, príncipes e ternos. Nisto ele, meu estimado tio Zé, era como chamava, desde que nossa amizade se estreitou muito de uns 10 anos para cá. Se preparava para fazer a locução e apresentação da grande festa que tanto amou. Quando falava os bordões, é isso aí, vamos acabar de chegar, gente, não tinha alma viva na praça que deixasse de ouvir e se sentir tocada. Era como se o microfone fosse amigo íntimo de Zé Ponte e os comandos da festa,
que ele dava como mestre pareciam ofícios simples, tais quais aqueles que um pai vai direcionando para com os filhos. Fazia com gosto os reinados de Itapecerica e cercanias, sempre colocando seu equipamento, esforço e principalmente a voz a serviço das obras de Deus aqui na terra. Voz essa que ninguém jamais confundiu, era mesmo um traquejo bonito, imponente e forte. Está para nascer um timbre semelhante por aqui. Na folia de reis também era um esteio, tocava sua maraca ou afuxê com maestria e bom ritmo, cantava na segunda voz da resposta com um requinte de fazer inveja. Até para abrir uma aspas aí, quero deixar um trechinho de um vídeo do Zé Ponte cantando folia para vocês verem. Tanto que quando abria o peito, cobria facilmente as outras vozes da composição. Vale, claro, lembrar da histórica página de quando ele, Zé Ponte, com seu compadre Didico Soldado e Zé do Morro, formaram a Folia de Três, que se apresentava trajada a rigor, vestidos como reis magos, usando cada qual um instrumento, respectivamente cavaquinho, pandeiro e caixa. Esta formação deixou saudades no coração de muita gente e memórias que o tempo não consome. Usou seus dotes na locução de muitas outras festas também, como leilões, cavalgadas e eventos religiosos, sempre de chapéu boiadeiro na cabeça e relógio no pulso, pois apreciava a pontualidade. Nesses tempos, dedicava seus finais de semana a trabalhar para animar o povo, fazer acontecer. Por vezes eu me sentei sozinho ao lado desse meu amigo, que agora foi para a morada eterna, e me esqueci do passar das horas enquanto lhe ouvia contar seus causos. Escutei muitas histórias, desde o tempo em que Zé Ponte era jovem, galanteador e até arruaceiro, as bonitas lições de vida que os anos lhe fizeram experimentar. Afinal, 90 anos não são 90 dias, e foi tempo suficiente para passar por muita coisa. Como quando pegava o jipe lá na usina e vinha à cidade trazer pessoas doentes para receberem atendimento no hospital, num gesto de caridade. Naquela época, era funcionário de renome na Nacional de Grafite e estava como responsável por sua usina hidroelétrica instalada na zona vicinal de Itapecerica, sendo de fato ele muito considerado e querido por Dr. Alexandre e os demais cabeças da mineradora. Ah, por falar em Itapecerica, verdade que Zé Ponte era natural de Candeias, mas se considerava itapecericano de coração, como se fosse também filho deste rincão. Nas primeiras vezes que aqui esteve, inclusive para dançar reinado, sendo capitão do terno de vilão, foi se encantando pela velha tamanduá e fincou raízes profundas na cidade. Tanto que foi sepultado no chão de Itapecerica, aos pés do seráfico São Francisco e do dramaturgo Santo Antônio de Pádua. Abrindo mais um parênteses aí, o que eu quis falar nesse trecho é que ele foi sepultado lá no cemitério de São Francisco, que fica bem ao lado da igreja da Ordem Terceira do Cordão de São Francisco, uma das mais antigas aqui da região, na qual o copadroeiro é Santo Antônio de Pádua. Viveu intensamente, criou família grande e fez seu nome por todas as Minas Gerais. Me lembro bem de certa vez em que estávamos cantando Folia de Reis em Campos Altos, cerca de 230 quilômetros daqui, e hora ou outra se escutava: "Ô Zé Ponte, tá bom?" Ele às vezes nem conhecia o sujeito que o estava cumprimentando, mas respondia com esmero. Era mesmo muito famoso por todo canto, prova de que seu trabalho deu frutos em abundância. Talvez, além da voz e do chapéu, uma das principais características que dão significado à passagem desse homem pelo mundo
foi a capacidade incrível de fazer amizades. E fui muito feliz em ser um dos abençoados por essa bonita demonstração de afeto, desde quando eu era um menino que se aventurava pelos balanceios do Moçambique do Tonho Pritinho, no grande reinado do Rosário de Itapecerica. Certo dia, ganhei dele um de seus chapéus e o tenho com grande estima. Tá aqui o chapéu do Zé Ponte, gente, ó. Inclusive, tem muitos vídeos meus aqui no canal, embaixando folia, usando esse chapéu aqui. Ele sempre gostou desse estilo, né, que a gente fala chapéu boiadeiro, e deve ter aí uns 8 ou 10 anos que ele me cedeu esse chapéu. Eu guardo com muita estima. E agora, né, além do presente bonito que ficou, ainda é uma marca para poder me fazer lembrar por muito tempo dessa amizade que foi tão bacana, minha para com o Zé Ponte. Continuando o nosso texto, certo dia, em recompensa, lhe dei um canivete na passagem do aniversário natalício de seus 86 anos, salvo engano. Não lembro se foi nos 84, ou nos 86, ou nos 85, algo assim. E pude acompanhar quase que diariamente seus movimentos pelas ruas de nossa querida cidade, ainda que apenas com uma saudação amistosa ou 2 dedos de papo. Pela consideração inestimável que ele tinha, o tomava bênção e ele me dava seu Deus te abençoe com alegria. Então, naturalmente, o solavanco dessa perda já me abalou muito. Ainda encontrei, graças a Deus, recursos para uma última homenagem em seu velório, ao levar minha folia de reis estrela de ouro e cantarmos chorosos diante do seu caixão. Foi um momento inesquecível, mas como eu mesmo disse durante aquele triste instante, quero lembrar do Zé Ponte como o conheci e convivi por anos, sempre alegre, com um sorriso no rosto e a prosa modesta, ensinando para o mundo que a vida foi feita para ser vivida, no máximo de significado que isso possa conter. Que Deus tenha na glória um lugar muito bem escolhido para ele, pois plantou bondade e há de colher benevolência junto da Senhora do Rosário e dos 3 Reis do Oriente. E que nós, que aqui por hora que ficamos, saibamos continuar o legado e a trajetória de fé deste ilustre senhor, o José Ribeiro Mendonça, eterno Zé Ponte. Luiz Otaviano Brito Araújo, 1º de junho de 2022. Bom, meus amigos, meus irmãos, é o seguinte: a natureza humana já traz consigo, desde o primeiro sopro de vida, desde a primeira respiração de um recém-nascido, a certeza da morte. Isso é fato. Além do dia e da noite, uma das poucas certezas que temos é que todos nós vamos morrer. E por mais que estamos preparados para encontrar a irmã morte, como diria São Francisco, a dor da perda abala muito a gente ainda. Inclusive o Zé Ponte, ele estava doente já há algum tempo, sei lá, 1 ano, talvez mais um pouquinho. Devia ter também uns 2 anos que não cantava mais folia, estava mais quieto em casa. Se me recordo bem, durante o tempo da pandemia, aliás, antes da pandemia, ele já tinha parado de cantar folia. Mas mesmo assim, saber que ele estava vivo e que o poder de encontrar-lhe era real, bastava ir na casa dele, isso dava um certo conforto para a gente, né? E confesso que quando eu vi o corpo dele sem vida lá no velório e ainda fui engasgado cantar uns versos para ele, eu fiquei um pouco chateado, triste mesmo, né? A esperança é a ressurreição, é a promessa de Jesus Cristo de que preparou um lugar, um reino muito melhor do que esse para nós. Afinal de contas, a vida é mesmo passageira, mas
saber que a gente não tem mais aquela presença física em nosso meio traz sim um pouco de dor, e só mesmo Deus que nos conforta nesse momento, em especial a família. A esposa dele, Dona Adélia, todos os filhos, os netos, bisnetos. Então foi uma perda que arrancou um pedaço de Itapecerica com ela, sabe? Posso dizer que lá no sepulcro onde ele foi enterrado, com certeza, boa parcela da história desta cidade foi junto. Eu no texto falei da folia dos três, composta por Zé Ponte, Didico Soldado e Zé do Morro, e realmente foi algo que eles fizeram que eu nunca ouvi dizer que tem em outro lugar. Como que funcionava? Imagine os três, representando cada um dos magos, cada um em sua mão com um instrumento. Zé Ponte tocava cavaquinho e, a propósito, tocava muito bem. O Zé do Morro, embaixador, usava uma caixa. Inclusive, a bandeira da Folia de Três era um registro, uma imagem colada na própria caixa, porque eles não tinham bandeireiro. Então, a visita da folia era feita estando a bandeira colada ali na caixa. E o Didico Soldado tocava pandeiro e era o ajudante de embaixador, no caso, fazendo dueto com Zé do Morro. Então, era uma composição harmônica bem simples, né? Era uma música bastante simples, mas muito rica em mensagem, em história, em oração, muito rica na cultura, né? E além disso tudo, eles ainda se vestiam como magos, o que traz ainda uma atmosfera de maior beleza, né? Eu sou embaixador de folia há muito tempo, mas nunca me vesti de mago. Quem sabe um dia, né? Bom, queria então deixar aqui esta homenagem para o meu amigo Zé Ponte. Espero de fato que Deus tenha ele lá no céu. Se você conheceu ou lembra de ter visto o Zé Ponte em algum momento, né? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber, né? A gente vai trocando ideia aí a respeito da figura que foi o Zé Ponte, de tudo de bom que ele deixou aqui e também da nossa esperança de um dia revê-lo lá junto de Deus. Bom, então vamos mudar a página também. É o seguinte, quero aproveitar desse podcast para explicar uma coisinha aqui para vocês do nosso canal. Bom, em primeiro lugar, vocês já devem ter visto por aí que os nossos vídeos, a maioria deles, são feitos de uma forma muito amadora. Inclusive, eu tenho um pedestal e aí, de repente, a gente chega na casa de uma família para fazer uma visita. Eu coloco o equipamento lá de gravação de áudio e coloco o celular filmando, então fica uma imagem estática, ou seja, parada, né? Às vezes sem muito movimento. E claro, eu sei que isso é um pouco indesejado, fica até maçante, né? E gostaria de fato de ter recursos, de ter pessoal para produzir um trabalho ainda melhor, porque vocês merecem, né? E nosso objetivo é, com o tempo, ir melhorando nisso tudo. Não, claro, não por mim, mas principalmente para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo e para a preservação da Folia de Reis, que para mim é algo importante demais. Então, eu queria deixar esse recadinho sobre os vídeos, até porque teve um pessoal comentando: ah, mas tinha que filmar mais o Caetano, tinha que filmar mais o Bandeireiro, que tá. Só que o que eu precisava explicar era isso, gente. Não significa que eu quero filmar apenas à frente da folia ou escolher no enquadramento ali um ou outro. O que a gente faz, muitas das vezes, é filmar dessa forma mesmo, para que se tenha ao menos algum tipo de material. Imagina, ruim seria se eu não conseguisse filmar nada, né? Mas podem observar aí, por exemplo, nos vídeos em que a gente está participando de almoços, fazendo chegada da folia, onde tem espaço, eu sempre peço alguém para poder filmar, e aí sim a gente consegue um enquadramento bem bacana, né? Colocando assim
passando aquela paisagem, geralmente de roça, né? E também todos os componentes da nossa folia. Mais uma coisa que eu preciso falar com vocês, agora sim, para encerrar o nosso podcast de hoje, né? Primeiro podcast aqui do canal Luiz Otaviano, Embaixador. Olha, eu vejo que vocês mandam muitos comentários, que vocês estão sempre participando aí do campo dos comentários em cada um dos vídeos. Nem sempre eu consigo responder a todos, porque eu trabalho também, eu tenho minha profissão aqui, então meu dia a dia é muito corrido. Para quem não sabe, eu também trabalho com música e chega os finais de semana, ainda mais nesse período agora, período junino, né? A gente faz muito show. Então, confesso que a minha vida é um pouco assim, corrida. E se às vezes eu deixo de responder alguém aqui, não é por mal não, tá? É simplesmente porque talvez eu não consegui tempo hábil suficiente para sentar de frente ao computador e responder todo mundo. Mas sempre que eu tenho um tempo, eu gosto de no mínimo ler, porque esse feedback, essas respostas, né, elas contribuem muito para o meu trabalho, para que eu possa desenvolver cada vez mais e melhor aquilo que eu tenho trazido para vocês em forma de vídeos. Eu não sei se eu sou o primeiro embaixador do Brasil a fazer um podcast, mas fica aqui, inclusive, o meu registro de que eu espero que as outras folias de reis, os outros embaixadores, possam também se antenar mais para os recursos de mídia social, como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e outros, né? São inúmeros aí, porque dessa forma a gente consegue estreitar e se aproximar ainda mais das pessoas que gostam da nossa tradição. Eu confesso que hoje pessoas do Brasil inteiro me ligam, me mandam mensagem. Poxa, Luiz, eu acompanho seu trabalho, gosto demais de ver seus vídeos, adoro ver o seu canal. Minha mãe tem 79 anos e fica louca com você. E meu pai era cantador de folia, mas já faleceu. Mas toda vez que eu vejo você cantar, eu lembro dele. Então tudo isso aquece muito meu coração e só me dá gás para continuar no meu trabalho como embaixador de folia, mas também nesse projeto de levar até vocês com os vídeos um pouco da nossa tradição e do que a gente tem feito aqui para levar a bandeira de Santos Reis adiante. Aproveitando, né, para poder fazer só mais um recadinho, Itapecerica, que é a cidade onde a gente mora aqui, fica no interiorzão de Minas Gerais, 180 quilômetros da capital Belo Horizonte, e anualmente tem um festival de gastronomia que é realizado aqui, muito famoso. Inclusive, neste ano, dentro da programação do festival, haverá a apresentação das nossas folias de reis, a Estrela de Ouro, que é a minha embaixada, e também a Folia dos Elias. Então, aproveito aqui do podcast para convidar a todos vocês que venham para Itapecerica, tragam suas famílias, seus amigos, para nos prestigiar nesse evento que vai ser tão bom. Quem gosta de comida boa, com certeza vai amar. E quem gosta de música, quem gosta da folia, vai amar mais ainda. Quero encerrar esse podcast dizendo a vocês que estou muito feliz em poder abrir mais esse espaço aqui no nosso canal e que desejo do fundo do meu coração as bênçãos de Deus sobre cada um de vocês, tá? Que Santos Reis abençoe a todos. Um abraço.